A paz de Cristo, família, que Deus em Cristo vos abençoe. Deixa eu deixar uma palavra de ensinamento para o teu coração, para o teu ministério e para a tua vida. O apóstolo Paulo, em uma de suas narrativas, ele vai falar acerca de sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E o apóstolo Paulo ele vai expressar uma expressão muito forte. O apóstolo Paulo vai dizer que ele se tornou escravo de Cristo. O apóstolo Paulo ele vai verbalizar que ele se tornou escravo de Cristo. É bem verdade que a Bíblia diz no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se de fato o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas qual é a confusão? Somos livres, só que o apóstolo Paulo vai dizer que ele é um livre escravo de Cristo. O apóstolo Paulo é um escravo de Cristo, porém livre. Parece que é uma contradição, mas não é. A gente se torna escravo de Cristo, porém somos livres do pecado. A gente se torna escravo de Cristo, porém somos livres das maldições. A gente se torna escravo de Cristo, porém somos livres dos jugos. Então o apóstolo Paulo, ele vai verbalizar que ao mesmo tempo que ele é livre, ele é escravo, mas escravo de Cristo. Dito isto, o mesmo Paulo vai dizer: não use a liberdade para dar lugar à carne. Não use da liberdade como libertinagem, porque somos livres, conhecemos a verdade, mas pela gente ser escravo de Cristo, a gente não vai usar da nossa liberdade para libertinagem. Mas qual é a aplicação? O apóstolo Paulo, ele é escravo de Cristo. Pega essa palavra, não se torne escravo de homens. Existem pessoas que o ministério está preso, existem pessoas que a vocação está presa, porque se tornaram escravos de homens. E não pega a minha fala e distorce. Todo membro, todo obreiro, ele tem que ser discipulado, ele tem que ser mentoriado, ele tem que se submeter a uma autoridade. Eu sou pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério A Voz no Deserto. Então eu exerço autoridade sobre alguns irmãos. Eu exerço autoridade sobre alguns obreiros. Eu tenho obreiros que são subordinados à unção e o ministério que Deus me deu. Porém, eles não são os meus escravos. Eles são livres para me obedecer ou desobedecer. Eles são livres para estar na minha visão ou não estar na minha visão. Então não se torne escravo de homens. Dito isto, qual a aplicação que eu quero aplicar? Existem pessoas que são tão escravas de homens que necessita receber uma profecia, que necessita receber uma revelação para poder ter paz. Existem pessoas que se tornam tão escravas de homens que é necessário o profeta botar a mão na cabeça da pessoa, é necessário o profeta entregar uma revelação pessoal para a pessoa verbalizar
Deus falou comigo. Então essas pessoas são escravas de homens. Para Deus falar contigo, para você receber uma revelação, basta você abrir a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, é a maior revelação que existe. Então existem pessoas que estão cativas, existem pessoas que se tornaram escravas de homens. Quando encontra um homem que tem um dom, quando encontra um homem que tem uma chamada e uma vocação, na área da visão, na área da revelação, na área do conhecimento, muitas pessoas se tornam escravas. Deus não quer que você seja escravo de homens. Se torne discípulo, se torne ovelha, se torne um bom obreiro, um obreiro aprovado, como Timóteo era de Paulo. Agora, se tornar escravo, irmãos, ficar na dependência de homens, ficar na dependência de revelação, ficar na dependência de profecia, isso não agrada o Espírito Santo de Deus. Então entenda, seja escravo de Cristo e livre do pecado, seja escravo de Cristo e livre das maldições, seja escravo de Cristo e livre dos jugos dos homens. Quando eu falo homens, homens que pela soberba da vida, que pela altivez da vida, acham que são dono da igreja e dono das ovelhas. A igreja é de Cristo, as ovelhas são de Cristo. Seja submisso ao seu pastor, seja submisso à sua liderança, seja mentoreado por alguém que tenha mais experiência, mas nunca se torne escravo de homens. A paz, que Deus e Cristo vos abençoe.